E fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ligadão aqui no nosso canal do YouTube. Tá dia 29/10, 10 jogos recheio, uma super rodada da NBA, tá quarta-feira com muita NBA. E antes de começar o vídeo, nem vamos enrolar muito, tá? Grupo VIP ontem, acertamos 3 das 4 operações, tendo uma odd de 3,15, tá? A nossa certeira, estamos 100% das certeiras lá. Certeira é o quê? Eu junto duas ou três coisas, junto ali, dá entre odd 2,50 a odd 4, tá? E a gente bateu todas, fora as nossas operações simples, tá? Você pode entrar no nosso grupo VIP, pode conferir nossa planilha, é só pedir aqui nos comentários que eu mando para você e vamos para cima, tá? Em relação ao grupo Free, batemos a nossa bet de ontem também, 25 pontos do Giannis Antetokounmpo e do Jalen Brunson, tá? Ó, de 1,87 depois de ficar por 2 dias seguidos por 1 ponto, ontem deu certo, beleza? Sem enrolação, bora logo pro nosso vídeo, que hoje tem muito jogo, bora! Vamos lá, minha família, para o nosso primeiro jogo, tá? Toronto Raptors e Houston Rockets às 19h30, tá? A gente já começa com pontuação aqui. Novamente, tá? Uma linha a ser explorada, essa do Kevin Durant. A gente sabe que ele ficou por 1 ponto lá na nossa última entrada do Free, tá? Na penúltima entrada, na verdade. Mas é o Kevin Durant, tá? Ele jogou só 3-4 naquela partida. Se ele tivesse jogado o tempo normal, com certeza ele teria anotado os 20 pontos, tá? O que é mais interessante aqui, gosto muito dessa linha do RJ Barrett, tá? Tô trabalhando muito com ela nesse início de temporada. Isso aqui tá bem legal, tá? Uma duplinha com o Durant aqui já dá 1,71. Ficar ligado nisso aí. Em relação às assistências, tá? 5 do Schengen, pode ser interessante. Essa defesa do Toronto Raptors tá longe de ser boa, tá? Então 5 assistências do Alperen Schengen deve ser legal. Uma coisa só para comentar das escalações, tá? O time do Houston normal, tá? Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith, Schengen e Steven Adams, tá? E do outro lado, Quickley, RJ Barrett, Brandon Ingram, Scottie Barnes e Sandro Mamukelashvili, tá? Já que o Jacob Porto deve ser aí, ele tá listado como duvidoso, então não deve ir para a partida, a verdade é essa, tá? Mas ficar ligado em relação a isso aí. Outra coisa que é interessante, 5 assistências do Emmanuel Quickley, eu vejo bastante valor, tá? 1,43, saúde pode até subir mais um pouco, tá? 3 do Jamal Shead aqui, mano, também pode ser muito boa, tá? 1,29 é um cara que vem do banco, que dá muita assistência e deve buscar boas oportunidades aí. Em relação a rebotes, não vou pegar nada, tá? Em relação a cestas de 3, fico também com um pouco de dúvida, talvez duas do Reed Sheppard aqui seja bom, tá? Reed Sheppard seja bem interessante. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Talvez uma do Scottie Barnes pode ser legal, tá? Um do Scottie Barnes pode ser bem legal também. Então, fica ligado isso aí. A arbitragem, tá? Arbitragem faltosa, tá? Esperamos uma arbitragem faltosa para esse jogo. O que a gente pode ter aqui? Caso seja titular, essa odd aqui tá legal, tá? 2 faltas do Steven Adams. Com certeza tá muito boa, porque o time do Toronto Raptors joga muito próximo ao garrafão. E em relação ao Toronto Raptors, eu pensei aqui nessa do Scottie Barnes, tá? 3 faltas dele, 1,76 também. Tá pagando bem. Vamos dar uma olhadinha nos lances livres aqui desse jogo, mano. Lances livres, vamos lá, mano. Pô, 2 do Steven Adams, se for titular, também é legal, tá? Porque deve fazer, fez 2, 4 e 4, tá? Então a odd tá bem legal com uma arbitragem faltosa. Vamos dar uma olhadinha aqui. 4 do Amen Thompson também é interessante, tá? 4 lances livres cobrados do Amen Thompson. Lembrando que é cobrado, tá? Não é efetuado. E só isso, mano. Só isso é o mais interessante, sabe? É o mais interessante desse jogo aqui. E bora lá pro próximo jogaço. Chegando em mais um jogo aqui, tá? Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. A gente já começa aqui com as escalações, tá? Padrão, Donovan Mitchell, Jalen Tyson, tá? Que é uma novidade aí nessa escalação do Cleveland. DeAndre Hunter, Evan Mobley e Jarrett Allen. Lembrando que isso aqui é uma projeção, tá? É uma expectativa, já que não tem Shamar, não tem Darius Garland, não tem Max Strus, tá? Do lado do Boston Celtics, Derek White, Peyton Pritchard, Josh Minot, Jaylen Brown, que tá como provável, deve ir pro jogo, e Neemias Queta, beleza? Vamos lá, em relação à pontuação, a gente já chega aqui, eu já gosto muito dessa linha do Donovan Mitchell, tá? 25 pontos dele, é um cara que joga muito bem contra o Boston Celtics, gosta de jogar no TD Garden, sempre costuma pontuar muito bem e hoje deve liderar o Cleveland mais uma vez. Inclusive eu vejo um favoritismo do Cleveland nesse jogo, mas vou ficar de fora em relação à vitória, porque Boston Celtics no TD Garden tudo pode acontecer, apesar do time estar abaixo, tá? 20 pontos do Jaylen Brown, também muito interessante, tá? O time do Boston vai precisar mais do que nunca dele hoje, é um pontuador nato, deve chegar nos 20 pontos aí. Outra coisa que é interessante, 15 pontos do DeAndre Hunter, tá sendo titular. Vamos ver aqui a projeção de minutos do DeAndre Hunter. A projeção aqui no site, tá? Tá dando 26 minutos. Não, então, para mim não é uma boa opção, tá? Ficar de fora desse DeAndre Hunter, independente se vai bater ou não, tá? Acho que o importante é a gente estar em entradas de valor, beleza? Em relação às assistências aqui, acredito eu não vou pegar nada, tá? Nas assistências aqui. Nos rebotes também
vamos ficar off. É um jogo mais off esse aqui, tá? A verdade é essa, não é um jogo tanto aberto. Pô, 2 bolas de 3 do Pritchard sem titular 1,22 tem muito valor, tá? A verdade é essa, no TD Garden, Boston jogando em casa, 2,63, não sei nem como é que essa odd aqui existe, tá? A verdade é essa, que o Peyton Pritchard é um chutador nato, beleza? Em relação à arbitragem, tá? A arbitragem não tende a ser tanto faltosa, fica aqui, então tem que ter cuidado, tá? A arbitragem não puxa muito as faltas, pode ser, é aquele jogo, é aquela famosa arbitragem que tem jogos, né? Tem um jogo que ela vai marcar muita falta, tem jogo que não, mas acredito que esse em específico não, tá? Talvez aqui, 4 faltas do Queta seja interessante, tá? Dá para pegar e vamos dar uma olhadinha nos lances livres aqui, ver se a gente consegue encontrar alguma brecha interessante para trabalhar, tá? Deixa eu ver. Pô, talvez 5 lances livres do Evan Mobley seja legal. Acho que por cara é isso, mano. Por frente é isso. Só esses 5 do Ivan Mobley, se cair para 4, o odd 1,60, isso aqui fica lindo, tá? Então, vamos lá. No jogo Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, é só isso. No nosso terceiro jogo de hoje, tá Orlando Magic e Detroit Pistons. A gente já vem aqui com as escalações iniciais, tá? Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paulo Banchero e Wendell Carter. E pelo lado de Detroit, Kate Cunningham, Duncan Robinson, Alza Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren. Tá? Lembrando que o Alza Thompson está como questionável ver essas stats dele para o jogo. Vamos lá. Em relação à pontuação aqui, muito interessante já esses 20 pontos do Cade Cunningham. Fica ligado, tá? A defesa do Orlando é bem interessante. É um time que se posta bem em quadra. Pode dar até um pouquinho de trabalho, mas o Cade Cunningham veio de um jogo horrível, tá? Na última rodada, contra o Cleveland Cavaliers. Acho difícil ele sequenciar 2 jogos maus, tá? Então, em relação à pontuação, só isso aqui mesmo. Talvez 20 pontos do Franz Wagner esteja legal também, tá? O cara tá cobrindo a linha em muitos jogos. 1,55 aqui, tá bom. Dá pra até explorar a linha baixa do Franz Wagner aqui, tá? 17 pontos. 1,23 tá bem interessante. Em relação às assistências, 7 assistências do Cade Cunningham deve vir, tá? Ó, de 1,27 também tá muito boa. Lembrando, galera, que essas odds aqui é para vocês juntarem, tá? Eu dou uma luz para vocês possam também fazer suas próprias apostas. E é isso, beleza? Não é tipo, você pegar uma odd de 1,27 dessa e colocar uma unidade. Não, jamais faça isso, tá? Junta ali uma, duas coisas, deixa a odd de 1,50 por aí, 1,60. E daí depois você busca o melhor, tá? Vamos lá. Em relação às assistências aqui, acredito que só isso do Cade Cunningham que seja bem interessante, tá? Em relação aos rebotes, vou ficar fora, só talvez aqui 7 do Wendell Carter, mas não confio muito não, tá? São 2 times que tendem a se limitar em rebotes, então ficar ligado nisso aí, tá? Em relação às 6-3, talvez 2 do Duncan Robinson seja muito interessante, ó, de 1,34, gosto muito dessa linha aqui, tá? Uma do Tristan da Silva pode ser boa, tá? Não jogou no último jogo, aqui tá 0, mas ele não jogou, tá? Mas ele vem do banco, costuma matar essas bolas. Então, uma dele, a odd de 1,50 aí, tende a ser da hora. Em relação à arbitragem, tá? Arbitragem não muito faltosa, igual a do jogo do Boston e do Cleveland, tá? Fica muito em cima do muro. Então, ficar ligado em relação a isso aí. Não devo fazer nada para arbitragem nesse jogo aqui, tá? Já vamos dar uma olhadinha nos lances livres aqui, rapidinho com vocês. Em relação aos lances livres, é nada que chame muito a minha atenção, tá? Nada que chame muito a minha atenção. Então, bora lá pro nosso próximo jogo. Chegando agora no quarto jogo, tá? Brooklyn Nets e Atlanta Hawks. O jogo lá em Nova York, tá lá em Brooklyn. Vamos lá. Pontuação: 20 pontos do Trae Young, bem interessante para esse jogo, tá? Aqui 20 pontos do Cameron Thomas também enxergo um bom valor, tá? O time do Brooklyn tá dependendo muito dele e o matchup vai permitir que ele consiga boa pontuação, tá? 15 pontos aqui do Jalen Johnson também pode ser muito interessante, tá? Em relação à pontuação, só isso. Assistências, tá? 10 assistências do Trae Young em 37 para mim não tem valor, tá? Mas ele fez 17 assistências contra o Chicago Bulls, beleza. Tá com uma média altíssima, mas foi só o segundo jogo que o Trae Young chegou às 10 assistências, tá? Fez 10 e 17 aqui. 1,37 não tem valor, tá? Só de bater 1,50 aí sim fica legal, mas 1,37 pode até bater, tá? Eu acredito até que vá, mas para você pegar é muita assistência para um risco muito alto, tá? Você tem que ver isso aí também, beleza? Em relação a assistências, só esse comentário mesmo. Vamos lá para os rebotes aqui. Talvez 7 rebotes do Jalen Johnson seja muito interessante, tá? Em relação a rebotes, só isso mesmo. Nada aqui que chama muita atenção. Uma coisa que pode ser boa também é 3 rebotes do Nickeil Alexander Walker, tá? Ó, de 1,54 aqui. Tá da hora também. Dá até para buscar 2 em outras casas, que aí você fica mais safe ainda, tá? Em relação
A cesta de 3, não vou fazer nada aqui. Talvez duas do Kristaps Porzingis seja legal, tá? Mas, em geral, nada que me chame muito a atenção, beleza? Em relação à arbitragem, a arbitragem tende a ser under faltas, tá? Como eu comento, sempre falo para vocês, não é nada certo, às vezes, é mais uma arbitragem que às vezes marca muitas faltas, e às vezes marca pouco, mas essa arbitragem com certeza ela tem mais jogos de menos faltas do que mais faltas. Então, vamos ficar bem ligado nisso aí, tá? Não vou indicar nada, nem de falta, nem de lance livre, que eu já dei uma olhada nesse jogo aqui. Então, bora para cima no nosso próximo jogo, hein? Tem mais um jogão aqui, a gente vem agora com o Sacramento Kings Chicago Bulls, tá? O jogo lá em Chicago, vamos lá pro quinteto titular possível, tá? Dennis Schroeder, Keon Ellis, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Domantas Sabonis. Fica ligado porque ontem o Russell foi titular de última hora, tá? Então o Russell Westbrook pode entrar aqui no lugar do Keon Ellis, tá? Pelo lado de Chicago, Josh Giddey, Trey Jones, Azak Okoro, Matas Buzelis e Nikola Vucevic, nada fora do comum, tá? Chegando já a falar de pontuação, o Zach LaVine 20 pontos, eu já vejo um valor bem interessante, tá? Ainda mais se só de subir aqui para 1,50, já dá para pegar ela sozinha, tá? É uma lei do ex, é um cara que começou com 30, 31, 32 e 23 pontos. Ontem foi o jogo mais abaixo contra uma das melhores defesas da NBA, se não a melhor defesa da NBA, que é a do Oklahoma City Thunder, tá? Então o cara tá muito bem, deve anotar com certeza esses 20 pontos na noite de hoje, tá? Em relação ao time de Chicago, 15 pontos aqui do Nikola Vucevic também, bem interessante para se trabalhar, tá? Ficar de olho nisso aí em relação a pontos, só isso, tá? Em relação às assistências, eu tô achando essa linha do Trey Jones aqui já esmagada. Se subir para 1,23, 1,22 já tem muito valor, gosto muito dessa linha, tá? Em relação aqui ao time de Sacramento, se for titular, tá, família? Atenção, se for titular, essa do Russell tem muito valor, tá? Ó, de 1,23, com certeza deve trazer aí pelo menos 3 assistências se for titular, beleza? Em relação aos rebotes, a gente já tem aqui algumas linhas um pouco esmagadas, tá? Começa dos Sabonis aqui, mas é normal, tá? O cara veio 12, 14, 18 rebotes, deve estar caminhando para mais uma temporada sendo o principal reboteiro. Então, em relação a rebotes, vou me ausentar aqui, não vou pegar nada. E em relação às cestas de 3, talvez aqui duas do Kevin Huerter seja interessante, tá? Um cara que vem do banco aí para matar a bola de 3, é a sua especialidade, isso pode ser bom. Se for titular também, uma do Russell deve ser aí uma coisa sem maior problema, beleza? Em relação à arbitragem, a arbitragem tende a ser under faltas, tá? Já olhei aqui faltas, já olhei lance livre, não achei nenhuma oportunidade, então a gente já vai pro próximo jogo pra a gente não enrolar muito. Bora! E chegando aqui agora em mais um jogo, tá? Indiana Pacers e Dallas Mavericks, jogo lá em Dallas, vamos lá, a gente já começa aqui com odds bem interessantes, tá? 20 pontos do Anthony Davis deve vir com certeza, tá? Odd 1,22 para ele. Em relação ao time do Indiana Pacers, tá? Indiana Pacers tá muito esfacelado na minha visão. Vai ter um certo problema, mas a defesa do Dallas é muito abaixo, tá? Então, deve aí conseguir bons pontos, mas não vou explorar a pontuação de ninguém, porque não vi valor em nada aqui. Em relação às assistências, tá? O que é que dá pra gente explorar aqui? Nas assistências, eu vejo um mercado bem fechado, tá? Uma coisa que não dá para se explorar muito. Então, vamos dar uma segurada nessas assistências, e aí a gente chega nos rebotes aqui. 10 rebotes do Anthony Davis, uma ótima oportunidade, com certeza. O time dos Pacers continua com o pace muito lá em cima e com problema de pivô, tá? Porque não tem um pivô de origem reboteira. Então, o Anthony Davis deve cobrir essa linha com certa tranquilidade, tá? Pelo menos dentro do normal e do esperado. Isso deve acontecer, beleza? Em relação a cesta de 3, duas do Nesmith, gosto muito, tá? Sem os jogadores aí principais titulares. Que eu falo é o Benedict Mathurin, Tyrese Haliburton, né? Com todas as ausências que tem o time. Só falar da escalação, tá? Que eu acabei esquecendo. Ben Sherbert, Aaron Nesmith, Pascal Siakam, Jay Huff e Isaiah Jackson. Pelo lado de Dallas, Cooper Flag, Klay Thompson, PJ Washington, Naji Macho, tá? Que pode ser novidade aqui nessa escalação. E Anthony Davis como provável, tá? Inclusive, eu vou até comentar sobre o Naji Macho daqui a pouco. Então, 2,63 do Aaron Nesmith deve vir, tá? Essa defesa do time do Dallas tá sofrendo muito. Apesar de ter todas aquelas declarações do Nico Harrison de falar que o time que defesa ganha o campeonato, o time tá com muita dificuldade, tá? Uma bola de 3 do PJ Washington feita bem interessante, tá? De 1,25, cobriu em todos os jogos até agora, principalmente jogando em casa, beleza? Em relação às faltas, nada de interessante, tá? Já dei uma olhada aqui, mas apesar da arbitragem chamar um pouco pro under, tem uma coisa de muito valor aqui que eu consegui encontrar, tá? Caso ele seja confirmado como titular, preste atenção no que eu tô falando. Caso ele seja confirmado como titular, isso já caiu, ó. Tava 1,50 agora quando eu olhei. Então, aqui para pegar unicamente não tem valor, tá? Chegou em 1,50 já tem valor. Eu acredito que até 3 lances livres, caso suba a linha, já vai ter valor. Acabei de olhar, tava 1,50, 1,47, como a gente não consegue combinar, não é ideal pegar, tá? Pelo menos no mínimo 1,50, por mais que a diferença seja pouco.
Mas isso deve bater, tá? Que ele vindo do banco, ele fez 4, 3, 4 e 5. É um cara que é muito agressivo ali, a sexta em alguns momentos. Então deve cobrar 2 lances livres, mas só se a linha bater pelo menos uns 50. Beleza? Bora pra cima, nosso próximo jogão. Vamos lá, família, para mais um jogaço aqui da Denver Nuggets e New Orleans Pelicans. Vai ser muito bom esse confronto. Zion Williams contra Nikola Jokic, tá? Bom, um favoritismo muito amplo aqui para o time do Denver. Dá para explorar um mais 19,5 aqui desses Pelicans. Não acho que eles não vão tomar uma porrada, não, mano. Mas vamos lá. Em relação à pontuação, tá? As linhas estão bem esmagadas mesmo, tá? Mas 20 pontos do Zion deve acontecer, tá? Só falando da arbitragem, não. Falando aqui das escalações, Jordan Poole, Trey Murphy, Herbert Jones, Zion Williams tá como questionável. Se o Zion não for pro jogo, então é um amplo favoritismo. Não entra naquele handicap mais 19,5, tá? Se o Zion for, acho que dá para entrar, dá para explorar aquilo ali. Ives Smith, e pelo lado do Denver Nuggets, Jamal Murray, Christian Brown, Cameron Johnson, que tá como questionável, Aaron Gordon e Nikola Jokic, tá? 20 pontos do Zion, bem interessante, tá? Se for pro jogo, bem legal. Em relação à pontuação do Denver, aqui talvez 15 pontos do Aaron Gordon seja bem legal, tá? Então, dá pra gente explorar isso aí. Em relação às assistências, tá? Talvez aqui... Talvez eu acho que o Jokic vem pra outro triple-double, tá, mano? Eu acho que o Jokic vem pra mais um triplo-duplo hoje. Ó, de 2,45. Vai ter muito espaço para dar assistência. Já tá com 3 triple-doubles em 3 jogos. Então, essa odd aqui tá legal. Dá para pegar com meia unidade isso aqui, tá? Com certeza ele deve fazer esse triple-double hoje, tá? Em relação às únicas aqui, vou me ausentar, tá? Só dar uma olhadinha nessa. Se o Jokic vai fazer triple-double, então 10 assistências dele tem valor, beleza? Nessa odd 2 aí. Em relação aos rebotes, isso aqui é absurdo, tá? 10 rebotes do Jokic, odd 1,25. Isso aqui eu acho que vai derreter até o horário do jogo. Tá muito boa mesmo, então aproveitar enquanto essa odd tá legal, porque esse time dos Pelicans é um dos times que mais sai de rebotes na liga, tá? O Jokic deve pegar aí pelo menos esses 10 rebotes. Em relação a cestas de 3, tá? Dando uma olhadinha aqui, o que pode ser legal. Uma do Aaron Gordon, com certeza é interessante. Um do Christian Brown também, acho que vem, tá? Fica aí, ó, de 1,83. Só do Christian Brown é 1,47. Eu acho que hoje vem. Ele até matou uma bola no primeiro jogo, mas pisou na linha, tá? Então não contou como 3 pontos, mas aí na distância é um cara que tenta, tá? Tem oportunidade hoje contra os Pelicans, com certeza vai ter oportunidade. Então, um dos dois aqui deve ser bem interessante. A arbitragem, tá? Uma das arbitragens mais faltosas da noite, pelo menos é o que tende a acontecer. 4 faltas do Nikola Jokic. Se o Zion for pro jogo, é muito interessante, tá? O Zion vai, se for pro jogo, é um cara que joga muito próximo à cesta, que deve sofrer faltas, principalmente do Jokic, tá? Que é o principal protetor diário do time do Denver Nuggets. Em relação aos lances livres, já dei uma olhadinha aqui antes, não vi nada de interessante, tá? Então, não vamos fazer nada, vamos se ausentar em relação aos lances livres, apesar da arbitragem ser faltosa. Não vou pegar nada porque não vi valor em absolutamente coisa nenhuma aqui, beleza? Bora pra cima. E vamos lá, galera, para mais um jogão. Utah Jazz e Portland Trail Blazers, tá? Possíveis escalações na tela. Drew Holiday, Shadon Sharp, Danny Avdija, Tumani Câmara, Donovan Kling aí pelo lado de Utah, Keontae George, Mikhailiuk, Markkanen, Filipovski e Walker Kessler, tá? Vamos lá. Esse jogo tá bem fechado o mercado, tá? Uma arbitragem, já vou comentar, que não tende a ter muitas faltas. Então, ficar ligado, tá? O que eu pegaria nesse jogo? 20 pontos do Lauri Markkanen, tá bem interessante, tá? Muito bom mesmo. Aqui é um cara que tá cobrindo a linha em todos os jogos, 20, 33, 51 pontos, tá liderando o time. O time já entendeu que tem que jogar para ele, e ele é o principal pontuador, por isso estão conseguindo vitórias, tá? Em relação às assistências, só 5 assistências do Drew Holiday para mim é o interessante, tá? Que ontem o George 7 é legal, mas tá muito esmagado essa odd aqui, apesar dele vir de 9, 10 e 10. Acredito que esse jogo tá um pouco esmagado, se tivesse um pouquinho mais alto, tinha mais valor, tá? Então só vou trabalhar aqui com 5 do Drew Holiday. Em relação a rebotes, nada. Em relação a cesta de 3, nada. Dê uma olhada nas faltas aqui, tá? Nada que me chama muito a atenção nesse jogo, tá bom? Em relação a lances livres, até por ser um jogo under faltas, beleza? Então, não tende a ser muito interessante para explorar isso aqui. Lances livres aqui, nada que me chama muita atenção, tá? O Lauri Mark cobrou 17 lances livres no último jogo, mas é isso, tá? Nesse jogo aqui bem fechado, só vou trabalhar com Markkanen e Drew Holiday e vamos para cima, próximo jogo. E vamos lá, família, para o nosso penúltimo jogão dessa rodada, tá? Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. A gente já começa aqui no Timberwolves, tá? 20 pontos do Randle. Essa odd poderia estar um pouco mais alto, mas já tem valor, tá? Anthony Edwards não joga. Só pra gente comentar aqui as escalações: Austin Reeves, Jake LaRavia, Jared Vanderbilt,
Rui Hashimura, DeAndre Ayton. E do outro lado, Minnesota, Donte DiVincenzo, Mike Conley, McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert, tá? Então, 20 pontos do Julius Randle aqui eu acho bem interessante, tá? 25 pontos do Austin Reeves também acho legal. Acho que ele vai fazer novamente, tá? Tá liderando o time aí sem o Luka Doncic e sem o LeBron James, tá? Em relação à pontuação, só isso aí. Em relação às assistências, dei uma olhada aqui, não vi nada que chamasse muita atenção, tá? Então, muito cuidado nessas assistências, tá, família? Muito cuidado mesmo. Em relação a rebotes aqui, talvez 5 do Reed seja interessante, tá? Ó, de 1,31. Não vejo nada mais além de valor do que isso. Tá nas 6-3, duas do Nas Reed também pode ser legal, tá? Pode ser bem interessante para trabalhar, mas só isso aí. Em relação a faltas, tá? Uma das arbitragens também mais faltosa da noite, beleza? Em relação às faltas, as linhas estão bem esticadas aqui. Não sei se tem alguma coisa que vale a pena. Talvez essas 3 faltas do Gobert saiam, tá? Ó, de 1,60 aí, talvez saia. Ele cobriu também no primeiro jogo contra o Los Angeles Lakers. Acho que ele fez exatamente 3. Não tem o Luka Doncic, que é o maior cavador de faltas do outro lado, mas ficar ligado, porque pode ser que saia essas faltas aí do Gobert. Em relação ao lance livre, já dei uma olhadinha aqui, tá? A única coisa de mais valor que eu vi foi esses 6 lances livres do Julius Randle. Por quê? Porque é um cara muito agressivo. Deve cobrar muito lance livre, tá? Sem o Edwards, 10 e 8 lances livres nos respectivos jogos, tá? Que foram os últimos 2. Então ele deve cobrir sem maiores problemas essa linha, tá? A do Reeves aqui tá interessante também. Ele cobrou 22 e 14 nos últimos 2 jogos sem o Doncic. Mais 9 lances livres, não sei, mano. Se tivesse 8 aqui, eu confiaria mais, tá? 8 pra mim era a linha ideal. Nesse jogo aqui é só isso. Bora lá pro último jogo do dia. Vamos lá, família, para o nosso último jogo de hoje, tá? Phoenix Suns e Memphis Grizzlies. Já dei uma olhada no mercado aqui. É um mercado que tá bem fechado, tá? Jalen Green, por si tempos, pode ter uma possível estreia do Jalen Green no time do Phoenix Suns. Então a gente não sabe como é que esse time vai se portar com o Jalen Green em quadra. Então ficar ligado, tá? Em relação às escalações, Jamoran, KCP, que teve escalador, Pope, Jalen Wells, Jaren Jackson Jr., Jock Landale pelo Memphis. Pelo lado de Phoenix, Devin Booker, Jalen Green provavelmente, Royce O'Neal, Ryan Dunn e Ozo Iguodala. Tá lembrando que o Dillon Brooks está fora aí pelo lado do Phoenix Suns. Tá? As linhas estão bem complicadas aqui. Não sei se eu exploraria nada em específico, tá? Acho que dá para ficar um pouco mais alto desse jogo, mas se fosse pegar alguma coisa que é o mais interessante, são esses 10 pontos do Santi Aldama aqui, com certeza deve vir. Qualquer coisa dá para pegar até a linha mais baixa dele para ser mais safe, tá? 8 pontos aqui tá muito legal. Pode também 1,26, beleza? Em relação às assistências, acho que 7 do Devin Booker pode ser interessante hoje, tá? Com essa adição do Jalen Green, eu acho que ele vai de sobrecarregar o ataque em relação à pontuação. Vai pontuar muito ainda, mas ele vai passar ainda mais a bola, tá? Ele vem de 3, 7, 7 e 10. Já tá adotando isso aí com o Jalen Green. Acho que ele passa a dar mais assistências ainda. Tá? Em relação a rebotes, tá? Mark Williams, 7 rebotes pode ser interessante, tá? Ó, de 1,27 aqui. Ele vem do banco, mas joga 25 minutos. Ele pegou 11, 6 e 11, tá? Mesmo esses 2 jogos tendo limitação de minutos, ele extrapolou nos rebotes. Deve pegar esses 7 também no jogo de logo mais, já que esse time do Memphis é bem ruim de rebotes. Em relação a cesta de 3, tá? Não vejo nada de muito valor aqui, tá? Umas linhas bem fechadas, como eu comentei com vocês. A arbitragem tende a ser um pouco faltosa, então essa aqui do Jaren Jackson tá interessante, tá? 3 faltas dele. Já dei uma olhadinha aqui antes de começar aqui a gravar para vocês. Acho que só isso, tá? Em relação à falta, só isso mesmo. Não dá pra gente gravar que outra coisa seria legal. Talvez 2 do Oso Iguodala também seja bem interessante, tá? Em relação aos lances livres, vamos lá. 4 lances livres do Jaren Jackson Jr., que eu já tinha visto aqui também, acho bem legal, tá? Se essa linha do Jamoran tivesse em 6, para mim tinha muito valor. Essa linha do Booker, apesar de ele estar cobrindo uma linha alta, acho que tá muito alta, tá? Tivesse 8 eu confiava, mas em relação a esse jogo, é só isso, é um jogo bem fechado, tomar cuidado na hora de apostar nele. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, compartilha, comenta o que você tá achando das nossas análises. Eu tô recebendo muito elogio, então vamos continuar com o trabalho da forma que a gente tá fazendo, tá? Então se você tiver alguma dica, ou alguma crítica construtiva, pode colocar nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? Comentar aqui com vocês, já falei de novo, se você quer assinar o meu grupo VIP, link aqui na descrição. Caso não queira assinar o grupo VIP, entra lá no Free, tem entrada todo dia, tá? Nossa boa do dia a gente já solta lá no Free, tá? Em relação às lives na Twitch, hoje, especificamente na quarta-feira, não vai ter live, mas amanhã a gente tá on 100% de novo, beleza? Muito obrigado se você assistiu até aqui, muito obrigado por me acompanhar e muito obrigado por estar aqui nesse canal. Bora pra cima e até amanhã.